Olá, Tecnauta, seja bem-vindo. Esse é o Tec em Pauta, eu sou André de Paula e hoje nós vamos falar sobre adolescência e tecnologia. A gente está em vias aí de uma grande discussão no Congresso, a proibição ou não de celulares na escola, né? E para discutir sobre esse assunto, eu trouxe um especialista aqui em neurocomunicação, que é o William Borghetti, um especialista nessa área, principalmente em tratar esse tipo de assunto com adolescentes e ajudar os pais nesse momento tão difícil, né, para todo mundo, tanto para o adolescente quanto para os pais, quem tem um adolescente em casa. Então eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho. William, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho do que você tem feito. Eu vi que você tem tese, eu vi que você tem teoria própria, né? Tá com alguns institutos. Então, por favor, meu querido, se apresente para que o público te conheça. Mandar um salve para os Tecnautas, né? Opa, já Tecnautas. Gostei do nome. Legal, André. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Eu e o André nos conhecemos numa van. Verdade. Né? Caímos numa van ali, aí sentamos, começamos a bater papo. Felizmente eram 2 horas de trajeto, deu para se conhecer bastante, né? Deu para passar o tempo ali, né? Porque gente, não é fácil, não. Trocou uma boa ideia lá no evento lá de Santa Catarina, né? E no HJ Conference, para quem ficou curioso com o evento, um evento de empreendedorismo ali no interior de Santa Catarina, né? Aliás, o Aleu Weimer, né, que Exato. é o grande idealizador ali, cara, um cara incrível que eu tive a oportunidade depois de bater um papo, conhecer ele, né? Que às vezes a gente fica aqui em São Paulo pensando assim, pô, será que eu vou fazer um evento aqui? Fica todo inseguro, né? O cara faz um evento onde o acesso logístico ali tem que descer de avião, pegar uma van, tá, e o evento lota, né? Uma cidade de 50 mil habitantes tinha quase 10 mil participantes dentro do evento. É uma doideira, né? Uma doideira, total. Então, muito, muito legal lá. E a gente teve a oportunidade já de bater um papo e ali surgiu o convite do podcast, né? Então, Sem hoje está se realizando ali aquela... Se materializando aquela conversa, Exatamente. Né? E, cara, basicamente, eu falo sobre neurocomunicação, né? Que como o nome meio que já deixa claro, é a questão da comunicação com a neurociência. O nome ele é um pouco óbvio, mas para o meu espanto, quando eu fui, por exemplo, ver os domínios de internet.com.br estavam livres para comprar. Olha isso. Né? Então, às vezes eu tive uma ideia e falei, mas é óbvio, né? Então, alguém já deve estar usando isso aí. Quando eu entrei lá, estavam livres. O @neurocomunicação no YouTube é o meu YouTube, né? Então, você colocar lá youtube.com/neurocomunicação, você vai cair na minha página. Que bacana. Se você colocar na lupinha do Instagram neurocomunicação, minha conta é a primeira que aparece. Então, é um óbvio que talvez não seja tão óbvio quanto eu imaginava. E a ideia é estudar como que o nosso cérebro, e eu quero dizer o meu e o seu, ou seja, você me ouvindo e eu falando, então eu estou tendo nesse momento alterações neuronais e você me ouvindo também tá, e quem está em casa nos ouvindo também está tendo alterações, e não precisa só ser bom para ter alteração, né? Coisas ruins também alteram causam, né? as trilhas neurais. E entender como que nós podemos usar a comunicação como uma ferramenta de acessar as pessoas, né? Então, quando eu entendo um adolescente, por exemplo, será que se eu chegar lá e falar assim, no meu tempo, você é um moleque, sei o que lá, que essa geração não sabe fazer nada. Será que eu falar isso, eu vou chegar no meu propósito, que é, por exemplo, fazer com que um adolescente te ouça, né? me ouça ou tenha um comportamento que eu desejo como professor, como pai, né? Como alguém que lida com adolescente? Então, a ideia da neurocomunicação é essa. E, num primeiro momento, eu estudei a comunicação com amplitude, então seres humanos se comunicando, mas inclusive a demanda na internet me levou a falar sobre os adolescentes, né? Porque quando eu entendia que uma pessoa, por exemplo, tinha medo de falar em público, entendia que ela não desenvolvia aquele medo adulta. Então, assim, a criança desenrolada, adolescente desenrolado, 40 anos o cara travou. Não, né? Nunca peguei um caso desse. O que normalmente é? Quando você pega o adulto inseguro, ele foi um adolescente inseguro, ele foi uma criança insegura, aquilo só foi sendo arrastado para frente. E aí, lidando com os adolescentes na busca de encontrar a causa desse problema,
nos podcasts e nos lugares que eu falava, as histórias eram relacionadas a adolescentes. Até que os vídeos começaram a estourar na internet, né? E muita gente buscando esse tipo de conteúdo. Então, eu venho desenvolvendo aí esse estudo de como que a gente consegue se comunicar com esse público que é tão complexo, né? Não, que é a com molecada. certeza. E veio daí o seu método? Eu vi que você tem um método chamado Ali, né? Queria que você até explicasse, contasse um pouquinho pra gente. Então, o método Ali, né? Ali significa amor, limite e estímulo. A segunda aí tá faltando bastante. É, né? pois é, pois é. E é engraçado, né, André, que é assim, quando você fala em respeito pelo adolescente, quando você fala não bata numa criança, não agrida um adolescente, nem física, nem verbalmente, sempre vem uma objeção na sequência que é, então eu tenho que deixar o adolescente fazer o que quiser. O adolescente tá fumando crack e eu tenho que achar bonito, né? Uhum. Então o hater já vem com essa resposta pronta. O que deveria ser uma coisa assim, por exemplo, eu falo, tem amor pelo teu filho, tem amor pelo seu aluno, trate com respeito. Aquela história, respeite os mais velhos, né? Isso não existe, cara. Respeite as pessoas. Exato. De cima, de baixo, mais velho, mais novo, né? Então, o método, ele compreende essa questão do amor. E o amor aqui, cara, a gente tá falando provavelmente de quem tá nos assistindo, o maior amor da vida, que é pelo próprio filho, né? Então, o amor, mas o limite. E limite aqui não é você agredir. Eu vou colocar limites nessa casa, então eu vou pegar um pedaço de pau aqui e bater porque eu vou pôr limite. Eu sempre digo o limite é o seguinte, imagina que você tá jogando futebol. E aí tem um quadrado no campo do futebol ali chamado grande área. Então, o que aquilo determina? Que há uma linha limítrofe que diz o seguinte, se você cometer uma falta fora dessa linha, é apenas uma falta. Se você cometer uma falta para frente dessa linha, chama pênalti. Então, você vai ter lá a batida do pênalti. Olha como o limite te ajuda a tomar a decisão. Pô, tô dentro da área, vou cercar mais a bola. Tô fora da área, canela. Porque o impacto que isso vai ter... Né? Você influenciou o comportamento. Exatamente. Agora imagina que não tivesse aquela linha. Aí o atacante veio, você pegou ele, e o juiz fala, é pênalti. Eu falo, mas eu não sabia. O cara, não importa. Então o limite, quando você chega para alguém e diz assim, olha, até aqui você pode ir. Inclusive, a gente usa a palavra limite para municípios, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, olha, tem uma lei nesse município e outra lei nesse município. Se você fizer isso aqui, é permitido. Aqui, não. E aí você fala, você vai cometer uma infração, mas você vai cometer uma infração consciente. Vamos pensar, né? Um país que não se usa a palavra limite, se usa fronteira, mas, por exemplo, sei lá, Uruguai pode fumar maconha. O cara, 1 metro para dentro do Uruguai, ele fumar maconha, tudo bem. 1 metro para cá, para o Brasil, ele está cometendo um crime. Nos Estados Unidos, entre os estados. Perfeito. Né? Tem estado, por exemplo, o estado da Califórnia é permitido e outros não, né? Então, o limite serve para isso, né? Para, certa forma, direcionar o comportamento. Perfeito. Né? Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo meu dentro de sala de aula. Eu chego para a molecada e falo assim, ó, se você dormir na minha aula, eu não me importo. Pra dormir, você quer ir no banheiro, você levanta e vai. Tá com sede, bebe água. Até, às vezes tá com sono, não dormiu à noite e tal. Eu não oriento você a dormir na minha aula, mas eu vou compreender se você tiver com sono. É uma coisa que não me impacta. Não te incomoda. Durma. Você não vê aquilo como um desrespeito, não, de forma alguma, até por estudar o sono, né? Eu sei que o próprio sono do adolescente, ciclo circadiano, a gente pode até bater um papo sobre isso, mas pra mim tá tudo bem. Então, nos meus limites, pra mim aquilo tá tudo bem. É aceitável. O aluno que às vezes, por exemplo, né, em escolas acontece muito isso, assim, o aluno vai no banheiro e não volta. Então eu jogo a real com eles e falo assim, cara, é o seguinte, você tem barba na cara, eu não vou falar pra você ir no banheiro e voltar. Então é o seguinte, quer ir no banheiro, mora lá no banheiro, o problema é teu. Você vai perder aqui um negócio interessante. Tá, tudo bem. Qual que é o meu limite? Conversar durante a minha explicação. Porque, tipo, eu tenho um TDAH, mano, daquele último... Eu falo que eu assinei o plano Platinum, né? Então, assim, nossa, velho, eu tenho um TDAH desgranhento, assim. Então, qualquer interrupção dessa minha linha de raciocínio
me atrapalha. Entendi. Então eu falo para o aluno, dorme, vai no banheiro. Mas não Cara, atrapalha. fica no celular. Que a gente vai falar disso. Mas para mim é melhor o cara no celular quieto do que ele falando na aula. Perfeito. Porque no celular quieto, ele só atrapalha ele. Falando, ele atrapalha eu e o resto da turma. O interessante é que você usou os limites aí para justamente conseguir identificar aquela coisa que a gente aprendeu com os pais, né? Alguns aprenderam, outros não, né? Que é escolher suas guerras, né? Perfeito. Então, você escolheu as guerras que te faz mais sentido, Perfeito. né? O limite é um pouco disso, né? Escolher quais guerras, né? E de você muitas vezes orientar, porque assim, eu faço isso e nenhum aluno fala na minha sala? Claro que não. Muitas vezes falam. Só que ali eu chego e falo assim, irmão, o que a gente conversou? Você fez os acordos, né? Perfeito. Eu vou ter que te tratar igual uma criança? Você imagina você, um cabra grande aí com barba, uma mulher aí que menstrua, que tem seio, tipo, cresceu. Não é uma criança. Eu tenho que chamar a tua mãe aqui, velho. Poxa vida. Puta, mano. Você sai com a tua mãe de mãozinha dada, porque... Você já pega naquele viés mental, né? Que é onde o adolescente odeia. Mas você falou o A de amor, o L de limite e o E. E o E de estímulo. Estímulo. Porque outra coisa que acontece muito. Sem o estímulo devido... A Suzana Herculano Rosel, né, grande nome da neurociência brasileira, a maior neurocientista brasileira, ela diz o seguinte... um cérebro nunca vai aprender a fazer algo que alguém faça por ele. É uma frase óbvia e genial ao mesmo tempo, né? Então, assim, quando você precisa aprender, precisa sentir aquela questão e você não é estimulado, alguém vai fazer por você, você não vai aprender. Só que o aprendizado na infância e na adolescência, ele é uma janela aberta. E na fase adulta é muito mais difícil. Pensa uma criança de 5 anos que muda para um Japão, um país assim que o idioma é totalmente diferente do nosso. Sim. Cara, 6 meses uma criança de 5 anos está falando japonês. A gente para aprender espanhol, cara, que é quase igual, é um trampo. Cabeça tá dura pro aprendizado. Eu até ouvi uma, de aproveitar seu conhecimento de neurociência para ver se é lenda urbana ou se tem algum fundo... neurocientífico aí, legal. Né? Mas eu ouvi dizer, por exemplo, que depois de uma certa idade, né, vamos começar do início, né? Eu vi muitas pessoas dizendo que quando a gente nasce enquanto criança ali, meio que os algoritmos ali no cérebro estão se formando, Perfeito. Né? Primeiro ali de visuais, né? Eu aprendo a identificar os meus parentes, aqueles que não me oferecem risco, né? Isso até tem um viés aí na psicologia do desenvolvimento infantil de crianças que não têm o afeto materno ou paterno. As crianças, eles não criam esse vínculo, então esse algoritmo meio que nunca se estabiliza ali, né? Diferente de uma criança que se conectou à mãe, você vê que com 4, 5 meses ela já não está me procurando mais adulto. Ela está focando em outras coisas porque a conexão já foi realizada. Já está resolvido, vamos para o próximo. Exatamente. Né? E aí os próximos algoritmos que eu ouvi falar é que, basicamente, a gente vai perdendo com o tempo a facilidade de identificar outras coisas. Então, a gente foca tanto, por exemplo, em identificar o rosto humano, que a gente perde, por exemplo, a capacidade de identificar diferentes animais. Por isso que quando a gente olha para cachorro, gato, a gente olha muito, acha tudo muito parecido, né? Porque, na verdade, a gente acabou se especializando no rosto humano. E que isso vai se fechando ali no cérebro. E eu ouvi algo parecido com relação à questão linguística, que é como se a gente, depois ali de uma certa idade, a gente focasse tanto nas compreensões e nos dialetos da nossa língua mãe, que a gente vai se fechando para outras línguas. Já aquelas pessoas, né, as crianças que tiveram oportunidade já até os 5, 6, 10 anos ali de aprender uma segunda, terceira língua, é como se aquilo tivesse meio que formatado para conhecer outras línguas. Isso tem alguma verdade nisso? Depois de uma certa idade, depois dos 20, por exemplo, ser mais difícil para alguém que nunca aprendeu uma segunda língua, depois dos 20, aprender inglês, aprender espanhol, francês, russo. Né? De fato, assim, eu não conheço essa linha de... É muito interessante isso que você falou e talvez ela possa ser respondida de uma outra forma, né? Eu tenho essa compreensão, mas com outros exemplos, dessa coisa assim, eu falo muito português, então isso me prejudica a aprender outras línguas a partir de uma determinada idade. Mas isso tudo que você falou pode ser explicado por uma parada chamada neuroplasticidade.
né? Só para fechar o estímulo, para a gente entrar nesse assunto, Vai lá. então, o estímulo, ele é absolutamente importante, inclusive para a neuroplasticidade, que é, quando você é estimulado a fazer e você entende que aquilo te dá uma vantagem, você aprende. Então, motivação também está ligada ao aprendizado. E aí, no método Ali, é um tripé. E um tripé, que a gente está tendo aqui atrás das câmeras, tem os tripés das câmeras aqui, né? O tripé é uma coisa que tem 3 pés no chão. Se você tira um pé daquele ali, ele tomba. Sem dúvida. Então, os 3 precisam estar do mesmo São tamanho no chão. fundamentais ali, né? Então, se um está muito grande e um está muito baixo, tomba, não se segura. Então, por exemplo, um adolescente que tem amor, ele tem muito amor, e ele tem limite, mas não tem estímulo, ele vira um adolescente super protegido. Eu brinco, a dona Florinda, ela Sim. tem muito amor pelo Kiko, ela limita, ela fica em cima dele, mas não deixa ele fazer nada. Então fica o bebê da mamãe, que a mamãe faz tudo por ele. Se você dá amor e dá estímulo, mas não coloca limites, fica alguém que é criado achando que pode fazer qualquer coisa, que tudo é permitido. A hora que ele cai numa empresa, ele não sabe respeitar uma regra, uma norma de convivência, né? E aí você cai naquela coisa mesmo de assim, cara, isso é permissividade. Isso não é cuidado, isso é permissividade. E se você é criado com limites e estímulos, mas sem amor, vira uma ditadura. Então o tripé, a ideia dele mesmo é manter esse equilíbrio, né? Tanto que quando eu começo a ter um relacionamento ali com um pai de adolescente, eu vou falando sobre isso e ele vai se avaliando se é o Ali, né? Qual a perna que tá baixa ou qual que tá alta, né? Ele já consegue identificar, caramba, eu tô estimulando pouco. E não é raro alguns pais falarem assim para mim, William, mas será, meu filho tem 14 anos, será que ele sabe lavar roupa? Eu falo, meu senhor, minha senhora, se eu ensinar um macaco a lavar roupa, ele lá aprende. Colocar o nível da água, colocar o sabão, colocar o amaciante e apertar play, qual que é a dificuldade nisso? Teu filho acessa site que não deveria. Teu filho entra em jogo, desenrola coisa, você cata um celular que acabou de ser lançado, dá na mão dele, em meia hora ele tá mexendo ali, ele sabe. Você acha que ele não sabe lavar roupa? Mas o que falta? Estímulo. Alguém tá fazendo por ele, sempre. Então, essa assim, para fechar essa ideia do método Ali. Aí a gente cai naquela outra ideia que é a neuroplasticidade, né? Então, assim, a palavra plástico vem do grego plastikos, que significa aquele que se molda. É muito mais fácil eu moldar no plástico do que eu moldar na madeira, no aço, né? Então, o plástico já tem essa ideia que ele vai se moldando. Um ser humano, ele tem neuroplasticidade, ou seja, capacidade adaptativa ao ambiente, do dia que ele nasce até o dia que ele morre. A neuroplasticidade nunca acaba. E não diminui também. Então, não acaba, mas diminui. Perfeito. Uma pessoa de 120 anos terá neuroplasticidade. Só que muito menos do que uma criança de 2. Eu gosto de usar um exemplo, quem é da velha guarda aí vai lembrar. Tem um filme do Ghost, que eles fazem aquele vaso de barro. Sim, sim. Imagina um vaso de barro rodando, bastante molhado, onde qualquer toque que eu dê nesse vaso de barro, ele vai furar, ele vai rasgar. Se eu der um tapa, ele dá aquela bambeada assim, ele vai zoando. Conforme ele vai secando, eu posso rasgar ainda, mas eu vou precisar de aplicar mais força, eu preciso aplicar com uma ferramenta. Se eu der um pequeno tapa, ele vai se manter firme ali, eu vou ter que aplicar uma força muito grande para conseguir mexer. Então, pense uma criança como um vaso bem molinho, bem molhado, e um idoso como um vaso quase seco, né? Vamos imaginar um vaso que nunca seca, ok? Então, assim, para o idoso ter uma neuroplasticidade, é necessário mais energia, mais força, mais motivação. Então, uma pessoa ela vai aprender a falar um outro idioma? Vai. Só que ela vai ter que estudar muito mais, ela vai ter que se aplicar muito mais, ela vai ter que ter um motivo absurdo para poder fazer aquilo. Diferente da criança que você só solta ela ali no meio do ambiente, ela já aprende. Começa a absorver. Né?
Então, a neuroplasticidade, ela vai trazer esse conceito de adaptabilidade. Uma demonstração de neuroplasticidade humana foi agora na pandemia. Estávamos aqui vivendo a nossa vida, daqui a pouco, ninguém mais pode sair de casa. Pô, tranca a porta, não pode sair de casa. Aí chama o elevador no cotovelo, passa álcool na batatinha, né? Coisas que a gente não fazia. Sim. Sofremos ali um mês para aprender. Daqui a pouco, cara, não vai acabar essa pandemia. 2 meses, 3. Aí, pô, tem Zoom, tem não sei o quê. Tem como é que faz stand-up que a galera vai de carro. Ou seja, as coisas vão se adaptando. E o ser humano, ele é o único animal na natureza que você encontra em todos os modelos de ambiente. Neve, cidade, calor, frio, selva, árido, pantanal, todos os lugares o ser humano está lá. Mas ele está lá pelado? Não. Ele criou mecanismos de adaptação para viver nesses lugares. Então, a neuroplasticidade nunca acaba, mas ela tende a cada ano a ir diminuindo. Então, pensando naquela analogia do vaso de barro, você vai conseguir se adaptar, mas você vai ter que aplicar mais motivação, mais energia, você vai ter que ter um propósito muito bom para fazer aquilo. Então, se hoje eu falo assim, André, vamos aprender a falar russo, o exemplo que você deu, né? Uhum. A primeira pergunta você vai falar assim, pra quê? Pra quê, cara? Eu tenho tanta coisa para resolver. Agora, vamos imaginar, né? Você, cara, tem a oportunidade de triplicar o teu salário, você tem uma coisa assim, você tá se conectando com alguém que você quer muito se conectar e no meio do caminho tem um russo aí que vai facilitar o processo. Porra, aí você vai fazer. Mas entende que demanda de muito mais do que de uma criança que simplesmente você solta ela ali e ela tem um aprendizado que a gente vai chamar de passivo. Ela não precisa sentar e aprender. Tanto que se eu te perguntar que dia que você aprendeu português, provavelmente você não se lembra, nem eu, é porque a gente só estava lá e as pessoas estavam falando. Sem dúvida. Eu lembrei dessa história do russo porque eu lembrei da história do Marcos, do nosso astronauta, né, o senador hoje, né? E quando ele falou que ele se preparou todo, né, para poder ir para o espaço e para a estação espacial, só que cancelaram todas as partidas, vamos dizer assim, com espaçonaves americanas, e aí tinha aquela parceria com os russos, e aí falaram para ela, se você quiser ir para o espaço, se você quiser ir para a estação espacial, você tem que aprender russo, porque a nave é russa, tá tudo em russo, você tem que aprender russo. E ele teve menos de 1 ano para aprender russo para poder ir para o espaço, cara. Então você vê que uma boa motivação, né? Um bom estímulo, né? Um bom estímulo, você consegue fazer. Então, agora, por exemplo, imagine o caso, ele assim, eu tenho 1 ano, vai mudar a minha vida, eu tenho assim a oportunidade de fazer uma coisa e tem que aprender russo. Única, né, cara? É isso aí. Era o estímulo, né? Agora, vou aprender para quê? Cara, tô cheio de coisa. A gente que principalmente vive em grandes cidades assim, a gente tá sendo estimulado por muita coisa o tempo todo. É trabalho, é isso que lá, é pagar conta, é conversa, tal. Eu saí de uma reunião, fui para outra, vim aqui, tô gravando, saio daqui, vou para outra, tá. Sempre muito estímulo. O momento de descanso, de lazer que aparece, você quer ficar com a cabeça vazia. Sim. Que uma criança não tem toda essa demanda. Então essa necessidade. Entende? Então o cérebro ele vai fazendo essa adaptação. E a gente precisa lembrar, né, André, que assim, o ser humano foi feito para viver 30 anos, né? É mesmo? A gente vive 80 de teimoso. De teimoso. É. Se você pega um leão de 1 milhão de anos atrás e um leão de hoje, é a mesma coisa, cara. O leão selvagem, obviamente, né? Uhum. O em cativeiro é uma outra coisa. Então, quando você pega lá, qual a expectativa... Você sabe qual que é a expectativa de um brasileiro em 1900? 1900 é ontem. Sim, não tem ideia. 29 anos. 29 anos a expectativa de vida? Rapaz, como mudou, né? Ontem. Hoje, a expectativa de vida de um brasileiro é de 78 anos. Aí, mulher vai a 81 e o homem vai ali 76, né? Então, hoje a expectativa é muito grande, cara. 29 anos vivia um brasileiro médio em 1900. Olha isso. E, de novo, 1900 é ontem. Sim. Nosso avô ou bisavô viveu isso daí. Não, pessoas que a gente história conheceu. Documentada, a gente tem 5 mil anos, né, cara? Perfeito. O que são 90, 100 Exato. anos perto de 5 mil anos? Exatamente. Né?
Então, assim, o ser humano foi... tem uma frase boa que fala, o ser humano é ruim que vive muito, né, cara? Então, você pensa assim, a própria adolescência, o cérebro, ele vai ficar pronto ali, ó, o córtex pré-frontal, essa parte de tomada de decisão, em torno de 25. Se você vive 30, você aprendeu a viver, vive 5 anos com aquela nova formatação e segue o baile. Acabou, fez o que tinha que fazer. Agora, o que acontece? Se você, numa vida de 30 anos, 25 é de formação, se você jogar no percentual vai dar, sei lá, 80%, 75% da vida é formação. Sim. Agora, esses 25 viraram pouquinho, né? Porque alguém vive 75, vamos jogar esse número. Então, 1/3 da vida é se formando, mas aí você tem que viver 2/3 da vida com isso que você aprendeu. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito boa disso, né, cara? Que os primeiros 25 anos de vida você passa montando, né? Você tá montando processo, montando Isso estímulo, montando um monte de coisa. Dos 25 aos 50, você passa usufruindo daquilo que você montou. E depois dos 50, você começa a desmontar, né? Você não precisa mais. Exatamente. Mas eu queria pegar um gancho no estímulo que você trouxe, até porque, para entrar no nosso papo aqui do podcast, que é essa relação do adolescente com tecnologia. Perfeito. Em especial o celular. Eu acho que o celular hoje ele meio que virou o símbolo aí tecnológico mais próximo da gente em tudo, né? Eu, por exemplo, meu celular é o meu escritório. Né? Então, eu faço reunião aqui, eu me agendo aqui, eu vou dormir e me programo para o dia seguinte simplesmente olhando no celular, acordo de manhã e me organizo olhando no celular. Então, acho que é um excelente símbolo para isso. Mas quando você falou de estímulo, né? E a gente deu vários exemplos aqui do quanto o estímulo pode ser poderoso na formação e adequação de um indivíduo. Perfeito. Né? Mas, de novo, ele é um catalisador de comportamento, o estímulo, né? Total. Então, nesse sentido, meu caro, eu queria saber um pouco da sua opinião, até para a gente entrar nesse assunto, de toda essa discussão que a gente está vendo agora. Tanto no Congresso, o Rio de Janeiro já trouxe, né, a proibição, eu acho que foi o primeiro município ali, né, a capital mesmo, Rio de Janeiro, a proibir celular nas escolas públicas, né? Aqui em São Paulo o debate tá indo à frente também, com uma projeção muito forte de também proibir. E o Congresso começou a discutir isso agora para tornar isso, tanto em escolas públicas quanto privadas, a nível de Brasil, né? E você, como neurocientista e professor de adolescente, eu queria muito ouvir a sua opinião a respeito disso. O que você acha? Então, vamos, assim, quando eu costumo dizer assim, quando alguém vem com uma resposta que soluciona um tema complexo, a gente muitas vezes acha que complexo é uma coisa difícil, né? Complexo nada mais é o interruptor é simples, né? Liga e desliga. Sim. Complexo seria um interruptor que liga, desliga 10%, 15%, 25%, a lâmpada fica azul, então você tem um monte de botão, aquilo é complexo. Você tem um monte de input, um monte de output, né? Então, quando alguém vem com uma solução assim, proibir o celular vai resolver o problema, não vai. Vem com um botão bifásico, né? Um botão binário para uma questão de múltiplas entradas. De múltiplas entradas. Eu costumo dizer que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades, né? Então, achar que a gente assim, cortou o celular, vai resolver, não vai, tá? Mas então eu vou abrir aqui algumas frentes para a gente fazer um pensamento mais aprofundado. Perfeito. Ponto número 1. O adolescente hoje, que está no ensino médio, por exemplo, que está no Fundamental 2 ali, está no 6º ano, 7º e tal, o celular para ele é o que é a geladeira para a gente. É o que é a lâmpada elétrica para a gente. Algum dia na tua vida você não teve acesso a uma geladeira? Não, né? Na minha geração não. Minha mãe, meu pai, mas eu... É onde eu ia chegar. Então vamos lá. Todos os dias da minha vida que eu quis comer algo, eu tinha algo refrigerado que poderia durar por mais dias ali e estava disponível. Exceto quando a Enel pisou na bola. Isso. Quem está em São Paulo sabe... exatamente. Né? A pior empresa do mundo pode ser falada aqui, porque a Enel enche o nosso saco e nunca atende o que deveria. Então, assim, todos os dias da nossa vida, a gente teve luz elétrica, chuveiro elétrico, geladeira, essas coisas a gente nasceu e estava aqui. A gente só usa. Tanto que no dia que a Enel não conseguiu resolver o problema da energia elétrica, a gente é um inútil sem energia elétrica. Você olha pro teto e fala, mano, eu não sei o que fazer.
Por quê? Eu não consigo acessar o meu celular porque não carregou, eu não tenho Wi-Fi, eu não tenho geladeira, eu não sei... como é que eu compro uma comida e guardo sem ser geladeira? Eu não sei técnicas de, né, manutenção de coisas sem geladeira. Sim. E aí você deu um exemplo da sua mãe, eu dou um exemplo dos meus pais. Meu pai viu energia elétrica, ele tinha 15 anos. Então meu pai, quando acaba a energia, ele fica de boa. Ele Normal, toma conhece. banho gelado, ele tudo bem. É tipo uma vida que para ele, já sei como é que funciona. Esquento água, vou tomar Esquento banho de canequinha. exato, né? Então, assim, para o adolescente hoje, exatamente a geladeira para nós é o celular para ele. Perfeito. E aí, às vezes, eu até comento isso em algum lugar e coloco lá um vídeo na internet, pessoas falam assim, mas celular mexe na dopamina, mexe no comportamento, mexe no estímulo. Cara, geladeira guardadas as devidas proporções também. Porque uma coisa é ir no mercado e encher um porta-mala de um carro, trazer para casa e botar na geladeira e ficar um mês. Se você não tivesse isso, o teu comportamento de comprar comida, de fazer as coisas, ele seria diferente. Aí você compraria menos, você não Você teria compraria aquilo menos, no momento que você quer, né? Então, altera comportamento. Sem dúvida. Energia elétrica altera comportamento. Então, assim, se eu com energia elétrica eu me comporto de um jeito, sem energia... Então, assim, ó, é inegável que o mundo, cada ano que passa, ele fica mais fácil de viver. Então, eu estava agora numa reunião, terminou a reunião, eu abri o meu celular, pedi um carro por aplicativo, o carro me pegou na porta da reunião e me deixou aqui, e tudo certo. Isso há 15 anos atrás, eu ia demorar muito mais tempo, eu ia ter que sair mais cedo da reunião, eu ia ter que pensar uma forma. Então, é inegável que cada vez mais o mundo vai ficando mais fácil. Então, o celular é uma realidade de quem é adolescente. Nós fomos a última geração que transitou do analógico para o digital. Verdade. Nós sabemos o que é um orelhão, uma ficha de orelhão. Você está com quantos anos, André? 45. 45. Eu estou com 38. Né? Nós somos de uma geração Sim, sim. muito próxima. Nós sabemos o que é um orelhão, nós sabemos o que é ficha, nós sabemos o que é lista telefônica, né? Nós sabemos que... anunciei na lista Olha telefônica, aí, você acredita? primeira mão. Eu tive anúncio nas páginas amarelas. Olha que loucura. Você ia no orelhão e ligava no primeira mão e falava assim, vendo uma bicicleta, tá, calói, biriri, barará. Aí Pior saía que isso, eu tive um no... telemensagem, cara. Telemensagem, Você lembra disso? Eu tive um cara. telemensagem e nessa época a única forma de fazer propaganda do meu telemensagem era colocando nas páginas amarelas. Eu tive uma página inteira das páginas amarelas do meu telemensagem. pra você E ter muito ideia. eficaz, né? 100%, naquele era tempo. só aquilo. É. Era só aquilo a maneira de divulgação. Então, assim, parece que a gente está falando de 300 anos. Mas a gente fala, pô, quando o Cabral chegou aqui, era assim. Não, a gente está falando de ontem, cara. A gente está falando de 1900, 124 anos, pouquinho. de 20 anos falando atrás, de né? 20. 21, 22. Então, André, assim, o adolescente, a ferramenta celular, ele foi criado, ele nasceu assim. Eu preciso falar com o meu amigo que está lá no Japão. Ele clica num botão, ele está falando com o amigo em 1 segundo. E é assim, ele se comunica com a mãe, ele tem rastreabilidade, né? Eu tenho uma enteada de 15 anos que o celular dela, assim, ela saiu de casa, o celular manda uma mensagem para minha namorada. Ela falou, ping, saiu de casa. Tá acabando a bateria. Onde ela tá? Chegou em casa. Fica tudo chegando, chega a notificação do celular dela, né? Com a anuência, inclusive, da filha. Fala, Sim. você pode sair desde que você utilize dessa ferramenta. Então, é inegável que o celular é uma ferramenta do adolescente e da vida do adolescente. Vamos fazer igual lá no Ana Maria Braga. Vamos, como fala, reservar. Reserva essa informação aqui pro cantinho. Uma das coisas mais toscas que o cérebro humano tem, cara, é tosco. Beira o absurdo, é a atenção. É a Atenção. 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 Então é assim, ó. Se eu perguntar para você a tua capacidade de voar, você tem consciência da tua incapacidade. André, como é que é a tua habilidade de voo? Não, cara, voar não dá. André, você corre? Você faz maratona? Essas coisas? Então. Nunca tive Então, aptidão assim, para isso. Se eu falar assim, André, vamos correr 50 quilômetros aqui? Eu e você vamos olhar um pro outro e falar, cara, não é. 300 metros eu até Não vou. não é o nosso rolê. Então você é ruim e você tem consciência que é ruim. Perfeito.
a atenção, a gente é ruim igual. A gente é ruim igual. Só que a gente acha que a gente é bom. Então, por exemplo... Acha que é multitarefa, né? Tem muita gente que se acha que é multitarefa. Cara, não existe multitarefa. Então, o que eu digo sempre, eu uso uma analogia e a gente num canal de tecnologia vai ser boa essa analogia para usar. Sabe quando você está com um aplicativo na tela, você está ali assistindo o teu vídeo no YouTube, por exemplo, e você quer mandar uma mensagem. Você fecha o YouTube e abre o WhatsApp. E aí você fecha o WhatsApp e abre o seu Instagram. E fecha o Instagram e abre o seu e-mail. Você consegue multitarefas, mas nenhuma acontecendo em simultâneo. Não é simultâneo, né? Você pode ter a habilidade de mudar em 3 milissegundos todos os aplicativos, mas sempre o que vai estar na frente... O foco é um aplicativo. Perfeito. Então nós somos, todos nós, os adolescentes, os velhos, os passados, quem morreu, quem está vivo. Serializados. Todo mundo, a gente é monotarefa, a gente só consegue prestar atenção em uma coisa. Tem um teste social que é muito bom, cara. Se você procurar na internet aí, depois até, se você me lembrar, eu até te mando, você pode colocar na descrição do vídeo, que é incrível de entender. É do basquete? Tem o do basquete, mas tem um que é até mais... É menos conhecido, então ele é mais legal, né? Perfeito. De contar pra galera. Basquete todo mundo sabe, então... E a do basquete tem um que muda a cor do fundo. Você já chegou a ver esse? Não, o do basquete... Porque os caras criaram um a mais, porque a galera, já conheço do basquete. Já sei aí que ele tá troca a cor do fundo. Perfeito. E ele pergunta, que cor que trocou? A pessoa, não sei. Porque você falou, eu já sei. Você já conhecia. Esse é um né? exemplo. Olha como a nossa atenção é tosca. Eu já conheço, já sei o que vai acontecer lá. Os caras de preto vão jogar a bola, né, entre os caras de branco e tal, e eu vou entender. Aí nesse meio sai um cara de preto da cena, troca a cor do fundo, ele começa a pôr mais elementos numa coisa que, teoricamente, todo mundo já conhece. Mas tem um muito bom que é o seguinte, vem um ator, tá lá no centro de São Paulo, na Paulista, e ele chega pra pessoa assim, por favor, como é que eu faço para pegar o metrô daqui? A pessoa que recebe essa informação, ela tem que parar, fazer uma análise do tipo onde eu tô e falar, peraí, se você andar tantas quadras, se você for na rua de baixo, na rua de cima, então ela para fazer uma análise. Nesse momento que a pessoa está pensando, raciocinando, vem duas pessoas com uma placa. Já vi. E passa entre os dois. E aí, quando o segundo passa, troca a pessoa. Que perguntou, né? O que tá segurando a placa fica e quem tá perguntando pega a placa e vai embora. Os caras falam, desculpa aqui, passei no meio aqui e tal. A pessoa não percebe que trocou. E ela volta, tem outra pessoa, ela fala, então, seguinte, pra você ir pro metrô, você vai pra cá, pá. Aí os caras começam a subir o nível. Uma pessoa baixa troca por uma pessoa alta, uma pessoa magra por uma pessoa gorda, um homem por uma mulher. Algumas pessoas, obviamente, percebem, mas muita gente não percebe. O estudo ainda dá conta de metade das pessoas simplesmente não percebe trocar um homem por uma mulher, cara. Olha isso. Porque não tá prestando atenção. Ou naquele momento, na verdade, tá com o foco da atenção em outra coisa. Isso. Por quê? Lembra da telinha do celular. Sim. Eu tô avaliando quem tá falando comigo, daqui a pouco eu fui para outro lugar e enquanto a pessoa tava me perguntando, eu não tava prestando atenção nela. Eu estava prestando atenção na fala dela. Sim. O que ela estava me pedindo? Para eu poder dar uma resposta à altura e tudo mais. Então, a atenção humana ela é tosca. É impossível você assistir uma aula mexendo no celular e prestar atenção no conteúdo. Ponto. Mas eu consigo, eu mexo, eu faço. Não faz. Ou se você tem uma performance 7, 8 mexendo no celular, você teria uma performance 9, 10. Perfeito. Pode ser que você fale assim, eu mexo no celular, tiro 7 e passo de ano. Tudo bem. Mas, se você tivesse com foco naquilo ali, você melhoraria. Então, uma coisa é fato. Um adolescente mexendo no celular na sala de aula vai prejudicar o aprendizado dele. Ponto final. Posso colocar uma pimentinha nessa? Isso. Já que você afirmou isso agora? E aí vou trazer de novo a caixinha, né? Eu brinco muito com a história das caixinhas, porque eu sou muito cartesiano.
Então, quando as pessoas abrem muitas caixinhas comigo, eu me perco fácil. Então, eu brinco muito com essa analogia das caixinhas. Mas eu adoro reservar uma caixinha e as pessoas têm que me avisar que mudou de caixinha. Porque senão eu... Eu tô com uma aqui, que vai voltar daqui a pouco. Então, eu vou abrir uma outra caixinha aqui, que é a caixinha do estímulo, tá? Que você colocou. Dentro dessa afirmação que você acabou de fazer, de que um adolescente mexendo no celular vai aprender menos ou não vai conseguir aprender em sala de aula. Deixando só uma coisa clara. Mexendo no celular em algo que não tenha ligação com a aula, né? Exato. Ou seja, o professor está explicando Bhaskara e ele está vendo o vídeo no TikTok. Esse é o ponto que eu queria te trazer. Que assim, quando eu olho para essa situação, eu vejo que assim, a gente, para tudo na vida, né? A tecnologia ela evolui muito rápido. E tanto a legislação quanto os processos humanos, a interação humana, ela leva um certo tempo para se adaptar. Perfeito. Essa plasticidade que você trouxe, ela tem um certo tempo ali, porque essa plasticidade, de novo, a minha compreensão, você pode trazer até mais informação a esse respeito, mas para mim essa plasticidade está muito ligada às questões socio-interacionistas ali, né? Então, ou seja, como eu me comporto dentro de um grupo, como esse grupo se comporta, tanto que a gente vê as pessoas se adaptarem muito mais por uma questão social do que outras coisas, né? Até por uma questão, imagino eu, de evolucionista ali, né? Tanto que como a gente foi se evolucionando. Tanto que você pega o ápice da tecnologia, o que é? Rede social. Que é fazer é muita tecnologia para fazer as pessoas se interagirem. É para fazer o básico. Isso, né? Se localizarem. Cara, a localização humana, desde que o seu Homo erectus lá existe, ele tem que aprender a se localizar. O que a tecnologia mais avançada nesse sentido faz? Te fala que se você tem que ir para a direita ou para a esquerda. Perfeito. Eu te cortei, desculpa. Não, imagina. Mas eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer. Dentro dessa afirmação que você trouxe, assim, e aí para concluir o pensamento, o que eu vejo é que a gente leva um certo tempo de se adaptar a novas tecnologias. E dado esse tempo, existe sempre um gap da gente não aproveitar bem novas tecnologias. E, obviamente, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo, que é sempre o pior para o desenvolvimento humano, é o que chega primeiro, né? Perfeito. Então, por exemplo, o adolescente em sala de aula, usar aquilo para falar com amigos que não vieram na sala ou para tirar sarro um do outro em sala de aula e não prestar atenção na aula, isso chega antes. Exato. Mas eu poderia usar isso como um estímulo diferente. E aí que eu queria entender, né? Eu queria que você, dentro dessa caixinha do estímulo, vamos cruzar duas caixinhas agora, né? Ou seja, se eu conseguir trabalhar melhor o estímulo usando essa tecnologia, isso poderia ser bom ou não? Você acha que, olha, isso vai me atrapalhar, que como professor eu preciso explicar, eu preciso dar aula e... Poxa, senão eu não precisaria estar ali presencialmente, ele estaria em casa no celular e a gente já viu que isso não é bom, porque a gente já passou a pandemia. Qual que é o limite, já que a gente falou de limite também? Perfeito. Qual é o limite do uso desse celular para você? Então, assim, ó, eu sou absolutamente um defensor de uso de tecnologia dentro de sala de aula. Por quê, André? Por quê? Catar um papel, uma caneta é muito comum para nós, que vivemos uma tinha. Cara, hoje, assim, a criança, ela aprende a mexer na tela, ela vê desenho ali, ela usa, ela manda áudio pra vovó, ela é pequenininha e tal. Aí, quando ela chega lá com 10 anos, você tira essa ferramenta da mão dela e aí ela vai falar no modo analógico. Eu não acho que isso vai resolver. E aqui é muito importante dizer, porque a gente tem que fazer todos esses disclaimers, assim, mas aí a pessoa não aprende a escrever. A gente tá falando aqui de alguém que já tá grande, já tá com 10. Por exemplo, na primeira infância, ali na hora de aprender, tem que escrever à mão para fazer o aprendizado, porque isso tudo gera conexões e a gente tem que lembrar que o cérebro, principalmente na infância, ele tem uma ideia de use ou elimine. Se não é útil, vou gastar energia com isso. Exato. A energia que está ali sendo direcionada para o cérebro, ele vai levar... Por isso que, inclusive, o processo chama poda neuronal. O que é a poda? Se eu tenho 5 rosas na minha roseira, 3 estão bonitas, fluorescentes, e 2 estão murchas, eu não quero ter 5 rosas. Eu quero ter 3 rosas bonitas. Eu vou lá e corto. E aí eu corto, ela melhora. É contra-intuitivo essa ideia. Mas aí eu corto,
e ela fica mais. Por quê? Aquela seiva que estava chegando, ela está sendo distribuída para 5. E agora ela só vai ser distribuída para 3. Perfeito. Que é o que eu quero. Eu quero qualidade, eu não quero quantidade. A otimização da energia, né? É. Então, por exemplo, tem atividades que eu faço dentro da sala de aula. Você deve... O Mentimeter, por exemplo. Já deve, né, ter visto aí. Quem está nos assistindo... É uma plataforma que você põe um QR Code na tela, as pessoas miram o celular, caem num site. Eu pergunto lá no Mentimeter, por exemplo, de 0 a 10, quanto você se sente escutado pelos seus pais? E aí ele vai, um põe 10, um põe 0, um põe 5, ele tira uma média e mostra uma linha média ao vivo no telão. Assim. Para todo mundo, né? Ninguém fica na rede social. Ou... Ninguém, é muita gente, né? Mas a imensa maioria participa. Usa o celular na participação. É igual o professor que hoje briga com o ChatGPT. Cara, lembra o taxista brigava contra o Uber? O que aconteceu? Pois é. Tá aí o Uber aí funcionando e o taxista funcionando, tá todo mundo funcionando. Cara, não se briga com a tecnologia. Com tendência, é né? igual Não se briga com tendência. né? Vem o tsunami, você fala, não vai entrar aqui no meu país, eu vou ficar aqui na frente. Ele vai te arrastar e vai levar tudo que está pela frente. Então, eu estou dando uma puta resposta mureta aqui, né? De dizer assim... Não, mas a gente está construindo. A gente está construindo a ideia aqui. Mas né? a ideia é complexo. Então, eu tenho que considerar um ser humano que usa tecnologia desde o dia que nasceu... Ele está dentro de sala de aula, ele não vai conseguir se concentrar se ele estiver mexendo naquilo, de novo, com outro tema. Então ele está vendo gracinha, videozinho no TikTok, ouvindo o professor e aprende. Não aprende. Não aprende. Perfeito. Isso é, a neurociência está muito bem estabelecida nessa questão da atenção. Inclusive, a atenção e memória, elas são muito, muito coligadas. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, eu estou focado no que você está falando, eu estou te ouvindo, eu estou pensando na resposta. Estão acontecendo estímulos no ambiente que o meu cérebro até tá ouvindo, está entendendo o que está acontecendo, mas ele bloqueia. Inclusive, nós temos um sistema de neurônios chamado SARA. Sistema articulado... Caramba, daqui a pouco eu vejo a sigla, mas o nome é SARA, sistema ascendente reticular, alguma coisa. O que faz o SARA? O SARA são neurônios que vão receber vários estímulos do ambiente e esses neurônios vão decidir o seguinte, agora, visão no André, audição no André. Tem o barulho do ar-condicionado. Isso não é hora. É até aquela brincadeira que o pessoal... Minha esposa e meus filhos falam isso. Se eu não olhar para a pessoa que está falando, parece que eu não estou ouvindo bem ela. É a gente baixar o volume do rádio quando vai manobrar o carro. Que não tem... Conscientemente, não faz nenhum sentido. Mas você elimina uma fonte... De ruído, nesse caso, ruído verdadeiro, literalmente, ruído sonoro, né? Mas é ruído informacional. Um ruído né? informacional. Para quê? Para que você concentre a sua visão naquilo que naquele momento é a coisa mais importante do mundo, que é, por exemplo, manobrar o carro ou assistir a aula. Ou dentro do que a gente está falando aqui, vamos chamar até de ruído de estímulo, né? Do ruído de estímulo. Tem estímulo que é ruído, né? Exatamente. Então, assim, eu estou entendendo que na linha da sua resposta, assim, não é só que essa discussão que o Congresso vai fazer de proibir, aí a gente está falando especificamente da proibição, e aí a proibição me parece que não é seletiva, vai ser desde o pré até a adolescência, né? Então não vai ser analisado isso, né? Então, eu estou entendendo que, na sua visão, essa proibição não é que só que ela não vai resolver, mas ela pode se tornar até um problema. Um atraso. O atraso, sem dúvida, eu acredito que vai acontecer, porque eu estou limitando a pessoa de usufruir de uma tecnologia que o mundo está usando. Mas o ponto que eu queria trazer e aí, justamente nessa linha de abrir várias caixinhas, o que você colocou que eu achei muito interessante é que, para crianças que nasceram com celular, talvez você arrancar totalmente o que é
de novo, né? A tal da concessionária fez a gente ficar 5 dias sem energia elétrica, Perfeito. né? É tirar a tua geladeira hoje e falar, mano, aprende, se vira aí. E é criar uma ruptura É. que pode trazer impactos diferentes, inclusive, né? E vou além. Você tira o celular... Porque assim, cara, infelizmente, a gente vai entrar até num tema aqui que normalmente dá briga, alguém vai xingar a gente agora no comentário, mas assim, não dá para confiar no nosso Congresso, né? Que eles vão tomar uma decisão que é pensada para o povo. Que é técnica Isso. suficientemente, né? Eu não caio na ideia de que político não presta, que a política é uma merda, que é suja. Não, tem gente lá com muita boa vontade para fazer. Mas a gente sabe que a maioria não é, e aí as votações elas sempre têm um lobby, uma coisa ali meio complexa ali, que não é, no final das contas, só tomam atitudes ali, não tem atitudes que resolvam o problema do povo, né? E o Brasil... Ou é inepta, né, cara? Eu acho que vai ser mais uma daquelas leis ineptas, porque que... assim, como pai e pessoas que têm filhos em escola particular, duvido que uma escola particular vai proibir filhos de pessoas pais que não são contra a levar celular na escola. Porque o pai na escola particular, ele ainda é um cliente, né? É isso, entendeu? O aluno é o consumidor, mas o pai é o cliente. E aí a gente tem uma questão assim, André. Será que um menino do ensino médio, não sei se chama assim, mas dos Estados Unidos, da China, até da própria Índia, né? Será que eles também estão cortando essa tecnologia? Ou eles estão usando uma tecnologia a favor? Porque ontem, a nossa geração, eu disputava a vaga de emprego eu e você. Num pé de igualdade muito próximo. Hoje você disputa a vaga com um indiano, com um chinês. Cara, uma coisa que é incrível assim, ó. Entra na PubMed, pega um tema tecnológico, que você quiser, inteligência artificial, celular, neurociência, ressonância magnética, pega o tema que você quiser. PubMed, aí, a galera que nunca viu, a PubMed é a maior biblioteca de artigos científicos do mundo, é uma biblioteca do governo americano. Inclusive, quem quiser buscar artigo num lugar chama PUBMED, PubMed. PubMed é igual ao Google, é um site, tem uma caixinha, você escreve lá assim, adolescente, ele vai te ranquear artigos sobre adolescente. Eu duvido que nos 5 primeiros artigos, porque ele faz por relevância, né? Citações e tal. Eu duvido que nos 5 primeiros não vai ter um chinês lá. E o chinês você vê o nome muito fácil, né? Você reconhece ali que é chinês. Pelo prefixo, né? Exatamente. Pelo sufixo. Então, assim, vou te dar um exemplo do que acontece hoje. Não é projeto, futuro, lá. Hoje acontece na China o seguinte. O aluno assiste aula com uma tiarinha, assim, igual esse fone aqui. Ele põe uma tiarinha. E essa tiara faz medições de funcionamento do córtex cerebral ali, da criança. O professor está explicando matemática. E aí você tem um funcionamento esperado no aprendizado de matemática. Áreas que vão acionar. Qualquer aluno que esteja fora daquele padrão esperado para um aprendizado de matemática, o professor vai lá e dá mais atenção e fala, olha, você não está entrando no padrão, você está com dificuldade de aprendizado? O professor é um gênio porque está muito acima, ou é alguém que está com muita dificuldade. Mas que seja o que tem dificuldade, ou seja, o gênio, é passível de uma atenção especial do professor. Perfeito. Né? Aí a gente pergunta, por que a China em 1980 tinha um terço do PIB do Brasil e hoje tem 16 vezes? No episódio passado aqui, a gente até discutiu isso, algumas coisas. De novo, é um assunto complexo que uma resposta simplista vai ser binário demais, né? Mas sim, esse é o meu grande medo. Esse é o ponto que a gente está desenhando aqui, que é o meu grande medo quando eu vejo esse tipo de discussão. Porque eu vejo muito, e o Karnal trouxe uma fala, outro dia eu vi uma fala, um corte dele, na verdade, falando muito sobre isso. Né? O pessoal fala assim, mas hoje, né, a gente quase não escreve. Assim, se a gente pegar toda a história humana, e eu não estou defendendo aqui que a gente não tenha que aprender mais de novo a escrever, pelo amor de Deus, não é esse o ponto de novo, né? Eu acho que cada momento, como você trouxe, cabe ali um desenvolvimento. O desenvolvimento motor, ele é crucial para a sobrevivência do ser humano. Saber dar um nó, saber conduzir algumas coisas motoras vão te, inclusive, ajudar como ser humano a viver no mundo. Perfeito. Né? Então, isso a gente, obviamente, não pode deixar de desenvolver. Mas ele trouxe na fala dele, assim, que escrever bem, ter uma boa caligrafia, é coisa, como você mesmo trouxe, da nossa época. Da minha, da sua, dos nossos pais, exatamente. É o que eu falo algo sempre. De
1000 anos atrás. Isso. Ah, mas poxa, a gente evoluiu nesses últimos 1000 anos. É verdade, a gente precisa continuar evoluindo. Exatamente. Então, assim, a gente vai sentir falta muito mais por uma questão saudosista do que uma questão evolutiva. Então, quando eu olho para questões como essa do celular, eu vejo isso. Eu vejo um bando de gente muito mais sendo contra por questões saudosistas. Por que não se fala o português como deveria se falar? Porque hoje ninguém sabe conjugar um verbo. Então, porque hoje ninguém tem uma caligrafia boa. Mas aí onde eu caio nessa ideia... Comunicação não é só isso, né? Isso. Não, e outra, eu vou te perguntar, que nem o pessoal às vezes fala pra mim assim, o adolescente de hoje, ele não quer saber, ele é meio vagabundo. Aí eu falo, você provavelmente conhece uma pessoa de 40 anos que é inútil, não sabe fazer nada, não sabe fazer um arroz, não sabe pegar um ônibus. Pessoas inaptas a fazerem coisas básicas é humano. E acaba não é mandando dessa em geração. pessoas que sabem fazer, né? Pior. E às vezes caem num lugar ali, né? Então, por exemplo, hoje, de todas as pessoas que eu convivo, nenhuma, zero pessoas são analfabetas. Zero. Eu não me vem à cabeça de todas as pessoas que eu convivo alguém que não saiba ler ou escrever. Das mais humildes, as mais altas, nenhuma. Só que eu sou neto de uma analfabeta. Minha avó morreu sem saber escrever o nome. Então o analfabetismo ele está muito perto da gente. O Brasil, na década de 50, eram números assim, eu não sei quanto, a gente pode até fazer uma pesquisa. Era a maioria. Era coisa tipo assim, 50% do brasileiro não sabe ler e escrever. Então será que essa coisa, quando a gente fala assim, nós tínhamos a caligrafia, nós tínhamos? Quem éramos nós? Ou era uma elite que sabia escrever, que sabia ler, porque saber ler e escrever há 30, 40 anos atrás, era igual curso de digitação. Eu fiz datilografia, Pois você fez? Eu também. A, S, D, F, G, espaço. Um Olivetti gigante, né? Com o dedão tinha que dar um espaço, né? Hoje, você falar para uma criança que você vai ensinar ela a digitar, ela não entende nada. Essa tá menos evoluído que a gente? Entende? Então, eu concordo absolutamente com você que é mais um saudosismo e é mais existe um viés de disponibilidade, aí o Kahneman fala muito bem sobre isso, que é assim, eu olho um pedacinho do todo e tomo uma decisão baseada naquilo. É como se eu falasse assim, nessa mesa, tudo é cinza. Dá para ver a mesa aí, diretor? Dá sim. Na tomada? Então, assim, porque eu tô olhando isso aqui, eu falo, essa mesa, ela é de ferro e cinza. Porque aqui, E se fechar a câmera nela, todo mundo tocando. Que vai te ouvir vai achar que é, né? Cara, eu tô tocando, escuta o barulho, olha a cor e tal. Quando você tem amplitude da informação, você vê que tem parte de madeira, tem parte que é preta, tem parte que é redonda, tem parte que é quadrada. Então, assim, dependendo de onde eu tô tomando... Por exemplo, você chega e fala assim... às vezes é uma frase que é muito comum, né? Então, por exemplo... o brasileiro fica no celular. Cara, se a gente tá numa grande cidade igual a gente tá em São Paulo, tá no Rio, na capital, no Belo Horizonte, tá, legal, é provável. Será que no interior do Brasil... Porque o Brasil não é São Paulo, cara. Sim. É igual quando o gringo fala assim, samba, carnaval, futebol... O Brasil não é isso. Pegaram um lugar muito específico do Rio de Janeiro da década de 50, Zé Carioca, aquela coisa toda, né? Pegaram, inclusive, na verdade, um momento que o Brasil foi publicidade. Um momento de um pequeno exterior, né? Espaço do Rio de Janeiro, aquela coisa, o cara joga uma bola, futebol, o Brasil ganhando Copa do Mundo, praias e pessoas de biquíni e tal. Legal, um pedacinho do Brasil realmente é isso aí. Mas o Brasil não é só isso. Então, esse viés de disponibilidade vem dizendo essa coisa, porque hoje ninguém escreve, porque hoje... Cara, não. E é assim que... E assim, pode chorar, pode morder a mesa. A evolução não para, cara. A evolução não para. Então, assim, legal. Como você deixou muito claro, ninguém aqui está falando não aprenda a escrever. Não se desenvolva, Não se desenvolva, porque a escrita, ela desenvolve o cérebro, neurônios, ela faz um desenvolvimento absurdo. Só que é o seguinte, no dia a dia, essa pessoa, vamos supor que só escreve, eu não vou digitar, eu só vou escrever. Ela não tem competitividade. Zero. E, de novo, se a gente fizer isso, a nossa competitividade perante ao planeta, ao que as pessoas estão aprendendo, ela é absolutamente
é nula. E você acha que isso pode acontecer com essa decisão, por exemplo, se o Congresso... São Paulo está indo. Se São Paulo for, se o Congresso for por essa linha, você acha que isso pode prejudicar as nossas crianças a serem futuros cidadãos competitivos? Então, de novo, eu vou ficar em cima do muro em dizer assim, eu não acho que vai estragar tudo, como a solução também não resolve tudo, mas eu acho que uma parte dessa coisa de mexer nos equipamentos, manusear o equipamento eletrônico, saber utilizar, né? Dava o exemplo agora do ChatGPT. O professor fala assim, eu dou o trabalho para casa, o aluno faz no ChatGPT e me entrega. Eu falo, é inocente você de dar um trabalho para casa, um resumo de um livro. Sabe como eu lido com o ChatGPT na minha sala? Yeah. Eu falo assim, pessoal, eu quero que você pesquise sobre o funcionamento de uma sinapse. Como é que 2 neurônios conversam, tá bom? Usa o ChatGPT, usa o YouTube, usa tudo o que você quiser. Você vai defender para mim aqui na minha frente. Eu vou chegar para ele e falar como é que o neurônio funciona. Professor, eu li no ChatGPT que a sinapse ela é composta por neurotransmissores, ela tem receptores e tal, tem a fenda sináptica. Meu irmão, se ele fizer isso no ChatGPT e ler o que está ali e souber a fonte que ele está tirando aquilo, para mim é importante esse aprendizado. E desenvolve o discernimento, né, Will? Isso que é interessante, né? Isso. Que é uma coisa que a gente perdeu. Eu falei disso, inclusive, num outro episódio, assim, a nossa geração, a educação era algo difícil, porque criar conteúdo era algo difícil e caro. Absoluto. Criar livros era difícil e caro. Hoje, nós estamos sendo bombardeados por conteúdo a todo momento. Ruim, bom, falso e verdadeiro. Tudo. Então, hoje, na verdade, o maior desenvolvimento, na minha opinião, que a gente precisa ter, na verdade, é o discernimento sobre o conteúdo Sobre que a gente está fontes, sendo recebido. E outra, saber perguntar. Perfeito. Porque até então, e a nossa geração ela foi criada, a geração que precisava responder. André, qual a capital da França? Aí você tinha que decorar, lembrar lá as bandeiras dos países, a gente tinha que decorar. Sim. O aluno bom, o aluno que decora. Às vezes, hoje eu estou usando, por exemplo, o ChatGPT. Eu vou lá, mando um prompt e vê uma resposta ruim. É o ChatGPT que é ruim? Não. Eu não estou sabendo fazer a pergunta correta. Aí quando eu começo assim, legal, mas eu senti falta de você detalhar essa questão. Você pode me dar 5 exemplos? Pode me citar uma fonte científica? Cara, eu monto um material ali que eu demoraria semanas ou meses para pesquisar em livros e essa coisa toda. Ou seja, não vai parar. Não tem como. Mas a analogia é perfeita, cara, porque é isso. É justamente comparar, e eu não tinha achado uma analogia tão boa quanto essa que você trouxe, que assim, é comparar, de fato, alguém que está digitando com alguém que está escrevendo. Exato. Mas a pessoa escreve muito rápida. Põe ela 1 hora para escrever direto. A gente, por exemplo, não sei você, mas eu, como fico muito tempo sem escrever, horrível. quando eu vou escrever, assim, eu até tento caprichar na caligrafia, porque eu fiz caderno de caligrafia, Caderno né? de caligrafia. Meu pai olhava e falava, sua letra, né, meu filho? Você não vai ser médico, né? Então, me ajuda, né? Então, mas, cara, eu não consigo escrever 10 minutos hoje, porque começa a doer, dói de segurar o... Então, assim, não é eficiente. E por isso que tudo aquilo que não foi eficiente ao longo da história foi perdendo relevância. Então, a analogia que você trouxe é sensacional, porque assim, deixar de escrever é porque isso vai perdendo relevância porque é improdutivo. Os métodos mais recentes são mais produtivos. E quando a gente pensa em aprender, quando a gente pensa em conteúdo, a forma com que a gente veio fazendo, ela também tinha sua limitação de produtividade. Dado que essa limitação mudou, né, que esses parâmetros mudaram, a gente também precisa se adaptar. Então, quando eu olho para essa questão da proibição que a gente está falando, eu vejo muito isso que você trouxe, que assim, poxa, por um saudosismo, eu quero engessar porque eu aprendi que isso era bom e eu continuo acreditando que isso é bom. Exato. Mas, na verdade, não é o mais produtivo. E a gente costuma ouvir os detratores dessa ideia dizer o seguinte, mas hoje é Nutelinha, eu tinha que escrever à mão. E o menino, hoje ele digita no telinho. Eu tinha que escrever à mão. Aí você fala assim, pega um cara de 200 anos aí, que ele tinha que carregar lá o tinteiro.
ele olhando para você fala, você tem uma caneta esferográfica que você escreve. Não acaba nunca. O meu era difícil. Aí você pega um cara do Antigo Egito e fala, irmão, era na pedra que eu escrevia. Você caneta tinteiro? Nutelinha. É claro, se você for andando para trás, sempre vai ser Nutelinha. Eu dou sempre exemplo. Eu falo, eu brinquei na rua, esses meninos não brincam na rua. Aí meu pai vem assim, eu vi energia elétrica com 15 anos. A vida dele foi muito mais difícil que a minha. É a tendência. Aí vem o vô, fala assim, o vô veio fugido de guerra. Ah, você fala energia elétrica. Tô falando de tomar bomba na cabeça e ter que fugir com a família, atravessar o oceano. Perder tudo, deixar tudo que eu tinha pra trás. E o bisavô que ficou na guerra, que não saiu. Pois é. Então, assim, cara, a tendência do mundo pra frente, ela sempre vai ser mais fácil. Esses dias eu tava numa discussão sobre uns caras falando assim, né, que agora a molecada não sabe dirigir embreagem. Né? Aquela coisa que a gente tinha de dirigir e tal. Inclusive, ter carro é uma coisa que a geração atual não quer ter. Ela usufrui do carro. Sim. Ela não precisa ter um carro como era o nosso sonho, né? No dia 12 de janeiro de 2004, eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi na autoescola. Tirar carta. Tipo, na escola, porque precisava dirigir e tal. Eu ainda falo sou do interior, eu falo tirar carta. Tirar mas carta, se habilitar, né? É, a CNH, né? Carteira de mas a habilitação. gente lá em Mauá também fala tirar carta. Aí eu tava ouvindo uma zoeira assim, porque a gente tinha ali a coisa da embreagem e tal, hoje só se pilota carro automático. Inclusive, parece até que o Detran agora quer fazer uma habilitação específica, né? Ah, é? É. Não sabia. Para carros Manual automáticos. e automático. Pô, Nutella, tal, só acelerador e freio, beleza. Pega um cara que dirigia aquele Ford T, que ele tinha que dar a partida, e traz ele pro mundo, esse cara da embreagem fala, meu irmão, você tem motor de arranque, velho. Você tem ar-condicionado. Você não sabe o que você tá falando de dificuldade. Aí pega o cara lá, aquela tropa romana, que o cara ia de Roma até a Inglaterra, até a Espanha, que o cara é no cavalo. O cara fala, Pega os bandeirantes aqui em São Paulo mesmo. Né? O cara andando. Aí você vai falar que o Ford T era difícil? Não, isso aí é Nutelinha. Então tudo é Nutelinha, ou é embaçadão, ou é malandrão, dependendo de onde você... Dependendo da referência. Dependendo da referência. Então o que eu penso nessa bagunça toda que a gente desenhou aqui é o seguinte, a escola brasileira, ela é decoreba, isso é um fato, ok? Não, basta ver os concursos públicos, né? Ele privilegia memória ainda. Se você Perfeito. tiver uma boa memória, cara, você Quem vai se tem dar boa muito memória vai passar em tudo, vai Isso. entrar em todos os concursos, vai passar em todas as provas e Isso tal. até responde, porque a gente tem sempre aquela brincadeira de assim, o camarada passou no concurso público difícil pra caramba e aprendeu tudo que ele aprendeu antes. Exatamente. Pra prestar né? um serviço desse tipo. Não, amigo, ele não aprendeu, ele decorou, passou e agora ele não precisa lembrar mais, porque ele não vai fazer de novo. E não vai fazer de novo Ele e não vai aprendeu, ter... nunca aprendeu. Né? E ele tem uma estabilidade, uma coisa ali que ele vai poder ficar andando na velocidade que ele achar Aí conveniente. entra o estímulo de novo, né? Aí Pois ele tem é. o estímulo. Pois é. Então, é só a gente pensar nessa construção que a escola ela deveria andar a escola brasileira, principalmente a escola pública de base, porque é onde forma massa, Sim. né? A base da pirâmide. Pessoas que lidam com inteligência artificial, pessoas que sabem utilizar as ferramentas tecnológicas, sabem utilizar a internet, sabem programação, sabem fazer todas essas coisas, né? E que evoluem no decorrer da vida. Agora, achar que tirar o celular da sala, e eu tenho certeza que tirar o celular da sala vai melhorar algum indicador. Vai melhorar. Então, mas dado o que a gente tem hoje, né? Isso. Porque eu não estou aproveitando Isso. para melhorar. Vai melhorar algum indicador, mas esse indicador ele tá baseado em quê? Eu tô comparando o ruim com o péssimo, Exato. É. né? Fala assim, nosso time levava 8 gols, agora a gente só leva 6. Cara, levar 6 gols ainda tá longe de ser do bom, o né? eficaz, né? Sim. Então, essa coisa decorada, essa coisa da escola de... Como você falou, quem tem uma memória boa ali que pega, faz uma
comparação na cabeça, né? E lembra das coisas, na hora da prova consegue transcrever, essa pessoa passou. O que não quer dizer que ela aprendeu. Que ela vai conseguir aplicar aquilo na vida. Aplicabilidade é uma coisa que falta muito na sala de aula, né? Então, eu me lembro... Eu acho que o reflexo da proibição do celular é exatamente isso. Quando os nossos governantes, esse pessoal mais saudosista, olha para o celular e tenta proibir, é porque, na verdade, não se aprendeu a aplicar aquilo que se estudou. Perfeito. Porque se você conseguisse ter um mínimo de noção do que é a aplicabilidade das coisas, você olharia para o celular e falar, rapaz, quanta oportunidade eu estou perdendo. Quanta oportunidade de eu tô perdendo. aprendizado, de melhorar a capacidade do público em geral. Mas eu queria pegar esse gancho e até para a gente não perder uma coisa que você falou no início, que é a questão do sono. E para a gente também não falar só do lado bom do celular, né? Já que a gente foi para uma linha de defender aqui o uso melhor do celular. De novo, comportamentalmente, nem sei se essa palavra existe, o celular ele é um problema para o professor está explicando que ela está no celular, está mexendo em outra coisa, sim. O que nós temos que achar, né, para fechar a nossa ideia, não é a ferramenta. Sabe, o cara viu a mulher com outro no sofá, vende o sofá. Sabe aquela história? Sim. Então, assim, talvez o celular da escola, que não tem acesso a redes sociais, para que ele possa usar da tecnologia e aprender sem ser o celular dele. Talvez trocar o livro por um celular, um gadget ali que ajuda nisso. Mas a pergunta é, Mauá, lá de onde eu venho, o cara vai bancar celular para todos os alunos da escola pública? Não vai. Não tem merenda na escola. Entende? Então, a gente ainda não resolveu o saneamento básico. Mas tecnologicamente tem outras formas. Então, assim, você não precisa, por exemplo, dar celular para cada um. Você pode simplesmente criar uma intranet na escola, que não é algo caro, onde todo mundo se conecta àquela intranet. Então, você deixa de ter acesso à internet de fora, a não ser para aquilo que o provedor, que é a escola, autorize. Queira que você autorize. Então, eu posso, por exemplo, criar uma intranet na escola. Todo mundo entrou em sala de aula, é obrigado a se conectar àquele Wi-Fi. Aquele Wi-Fi só me dá acesso ao YouTube, ao chat GPT e não ao TikTok, por exemplo. E não estou fazendo distinção do bom... Estou fazendo juízo de valor sobre o aplicativo. Nesse momento, estar no TikTok enquanto o professor explica não é bom. Exato. Estou dando só um exemplo da aplicabilidade, né? Mas eu posso, dentro disso, inclusive medir se ele continuou ou não dentro da minha intranet. E usar essa intranet para disponibilizar. O Estado não tem dinheiro. Quanto é que os municípios gastam com impressão de livro? O Estado tem dinheiro. Só aplica mal, né? Tem dinheiro. E eu, assim, de coração, eu nem acho que não tenha que ter livro. Eu mesmo, faz muitos anos que eu não leio um livro físico. Muitos anos. Eu tenho o aplicativo do Kindle no meu celular, eu compro o livro eletrônico, eu só leio o livro eletrônico. Mas eu até entendo que o livro físico ali, a pessoa ali numa atividade escrever, participar, tal, eu não acho assim que vamos terminar o livro, tal, o livro está aqui. Mas é preciso olhar para o futuro. O quanto que isso se gasta, quanto que é, porque, por exemplo, vamos pegar a impressão de todos os livros, vamos pegar a distribuição de todos os livros, o livro fica obsoleto rápido, porque as coisas mudam muito. Quanto todo esse processo custa e quanto custa uma coisa que se atualiza? Eu tenho certeza que custa muito mais caro para o Estado colocar todos os livros na mão do aluno do que colocar um dispositivo eletrônico. Você entende? Eu não tenho dúvida disso. Mas eu queria, como eu disse, assim, eu queria trazer para a questão do sono, que você trouxe até para a gente voltar para a neurociência e a questão dos estágios do sono. Porque a gente, de novo, a gente trouxe aqui uma defesa de como a gente poderia usar melhor o aparelho celular dentro de sala de aula, mas a gente sabe que ele tem outras implicações neuronais, né? A própria questão da luz azul, que a gente fala, do sono atrapalhar, a questão do estímulo, né? Então, assim, de fato é um estímulo alto. Então, em sala de aula eu posso controlar esse estímulo, mas esse aluno que saiu pode passar a tarde inteira nisso, a noite inteira, chega na hora de dormir, ele não está nem com sono porque ele está tão estimulado. Exatamente. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso. Quais são os problemas que aí sim o uso excessivo da tecnologia e de qualquer uma, né? Aí isso não foi diferente com a televisão na nossa época, com o rádio, talvez na época dos nossos pais, né? Exatamente. Então, aí o assédio de uma nova tecnologia. Quais os problemas que ou que você já tem visto nos adolescentes com essa questão do uso inadequado ou do uso excessivo dessa tecnologia? Bacana. Tem uma foto que é bem emblemática, ela deve ser do década de 1920, assim,
tem uns 30 caras assim no centro de Nova York e os 30 estão com um jornal na mão, né? Todos eles ali. O comportamento é igual. O que mudou não é um jornal, é um celular. Segundo ponto, o pai e a mãe que fala que o filho fica só no celular também fica só no celular. Resolve tudo no celular. Então tudo está no celular. Nós usamos o celular, a gente está resolvendo. Faltava 1 minuto para entrar aqui, eu estava respondendo e fazendo tal, agendando. Tem uma outra foto que é muito emblemática. Tem uma sala que tem câmera fotográfica, vitrola, caixa de som, guia de rua. Então o cara coloca um monte de elementos assim e fala, tudo isso foi substituído por um celular, né? Então a nossa vida está no celular, tá tudo, a gente resolve, a gente paga, a gente compra, a gente conversa, a gente faz toda agenda, organiza a nossa vida tudo através do celular. Então assim, não vai voltar o guia de rua, livro, é importante saber disso. Então, não adianta a gente demonizar a tecnologia ou a ferramenta. Se você fizer, por exemplo, muito exercício físico é uma coisa linda. Uma coisa boa, mas se você ficar lá puxando 100 quilos lá na hora de dormir, vai impactar negativamente no teu sono. Porque você vai liberar ali uma química que vai te acordar. Pô, você tá puxando 100 quilos, nenhum cérebro relaxa nessa hora. Ele fala, estamos em potência. Isso atrapalha sono. Alimentação. Se você comer uma comida boa, bacana, legal, comer e for dormir, vai impactar no seu sono. Mesmo a comida boa vai impactar no seu sono. Então, veja bem, é uma ferramenta. Eu posso pegar esse copo para beber água, arremessar em alguém e agredir. O copo é o copo. A gente chama, inclusive, de maniqueísmo, né? Querer dar características humanas por exemplo, a inteligência artificial. Cara, a inteligência artificial causa um monte de problema, mas causa um monte de solução. Então, não é a ferramenta, é o nosso uso sobre a ferramenta. Sim. Então, assim, o celular, além da questão da luz azul, que hoje já existem, inclusive, muitos dispositivos que o meu celular mesmo, quando dá, tipo, 9 da noite, assim, até antes, eu acho que a hora que o sol baixa, ele reconhece que já tá à noite, ele dá uma amarelada, a tela fica meio laranja, assim, né? Você vê que até a qualidade das fotos não fica tão boa quanto tá de dia, porque é aquela questão da luz. A questão é, quando você tem um celular, você tem rede social, você tem acesso a todas as informações que o ser humano produziu até hoje, tudo que o ser humano produziu até hoje está dentro do nosso celular, a gente consegue acessar, você não vai acessar coisa monótona. Você vai acessar coisa estimulante. Né? Então, se você estica esse uso até a hora de dormir, o teu cérebro ele precisa de alguns minutos para te colocar em posição de sono. Quando a gente estuda lá o ciclo circadiano, existem 2 químicas que são importantes nessa compreensão. Uma é o cortisol e outra é a melatonina. Se eu falar melanina em algum momento aqui, você me corrige, porque de vez em quando... Você mistura. Puta, tá no mesmo neurônio, cara. Às vezes eu solto uma melanina que não tem nada a ver. A melatonina e o cortisol. Então, o que acontece? Eles são inversamente proporcionais um do outro. Ou seja, não sobe os dois juntos ou não descem os dois juntos. Se um sobe, ele inibe a produção do outro e vice-versa. Porque um é para manter acordado e o outro... Isso, exatamente. Então, por exemplo... Qual que é qual? Cortisol acorda, melatonina dorme. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, o pessoal fala que o cortisol ele é tratado como um vilão. E, de novo, é maniqueísmo. O cortisol é uma molécula, ele não sabe o que é ruim e bom, ele só faz o trampo dele. Né? Só ela tá recebendo estímulo, você produz mais ou menos, né? Então, por exemplo, né, o hormônio do estresse e do envelhecimento, que é chamado o cortisol, ele realmente envelhece as pessoas. As pessoas que estão constantemente sob uso do cortisol, elas envelhecem mais rápido. Ele é como se ele fizesse assim, ele oxidasse a pessoa, né? Uhum. Só que o que te tira da cama de manhã, quando você acorda uma noite bem dormida, aquele punch que dá em você para você acordar, aquilo é cortisol. Então, tanto que se você já fez exame de cortisol, você fez em jejum ao acordar. Ninguém faz exame de cortisol 2 da tarde. Tem que fazer, você acordou, jejum, vai lá e faz o cortisol, porque é a hora que ele tá alto. Então você imagina assim,
7 da manhã, eu quero estar com o meu cortisol alto e minha melatonina baixa. Eu não quero estar sentindo sono. E aí o que vai acontecendo? Conforme o ambiente vai mudando, ou seja, a alteração de temperatura, o frio, a noite tende a ser mais fria que o dia, né? Alteração de luz. Então tudo isso vai fazendo o quê? Meu cortisol vai baixando durante o dia, quando é umas 2, 3 da tarde eles se cruzam no gráfico, para quando for 9, 10 da noite, a minha melatonina está no alto e o meu cortisol está baixo. Aí eu induzo o meu sono. E isso, um nativo brasileiro, quando os portugueses chegaram, vivia assim. A luz do sol, o sol nasceu, o sol se pôs, calor, frio, isso ia regulando o meu relógio interno, né? O que a gente chama de ciclo circadiano, no sentido de cerca de um dia, né? Perfeito. Então, dentro de um dia, ele corre esse ciclo. O que acontece? Quando eu estou sendo muito estimulado pela rede social, pelo filme e tudo isso, eu não deixo esse cortisol baixar. E esse cortisol alto da expectativa, você está assistindo uma série ali, que está acontecendo uma coisa, aí acaba a série, e a série é desenhada para você ficar nela. Com o gancho do próximo. O gancho do próximo e aquela coisa toda, você vai manter o teu cortisol alto. Cortisol alto inibe a produção de melatonina. Inibiu a produção de melatonina, não sente sono. Né? Então, o mundo perfeito seria ali de 2 horas antes do teu horário de dormir você limpar a tela, inclusive televisão. Porque a gente falou do adolescente que fica no celular na hora de dormir, mas a nossa geração foi criada com televisão no quarto. Total. Tipo, assistir televisão pra dormir, né? E eu me lembro assim, hoje eu já não aguento mais, porque senão eu fico igual um zumbi outro dia. Mas até os meus 35 e tudo, se eu emendasse um filme no outro, eu ia até 7 horas da manhã tranquilo. Então. Porque o filme trazia, o que você está falando, trazia aquela adrenalina e me deixava, terminava o filme, eu tava com a adrenalina lá em cima, né, um blockbuster ali. Exatamente. Você me emendava no próximo filme, eu virava a noite assim. E aí, o que vai acontecendo? A tua energia, ela vai diminuindo, né? Se a gente lembrar lá das aulas de biologia, as moléculas de ATP, né? Então, assim, você vai cansando, só que você está sendo muito estimulado, muito estimulado, muito estimulado. É igual a gente pensar, por exemplo, uma coisa que é muito estressante e sobe o cortisol, é luto. Sabe quando morre alguém da nossa família, que a gente passa a noite lá no velório e tal, e você fala, como é que eu passei a noite aqui se eu durmo toda noite? Meu corpo não está acostumado a virar à noite. Mas por quê? Porque é altamente estressante, a tristeza e essa coisa toda te mantém acordado. Muitas pessoas que, por exemplo, a depressão em mim, ela se mostra com sono. Eu também sou assim. Eu não fico triste, eu não fico nervoso, eu não fico impaciente, eu fico com sono. Eu também. Então eu durmo muito. Então, por exemplo, tô aqui vivendo, tal, amanhã acordei. Eu falo, caramba, eu dormi 15 horas. Alerta, sinal amarelo. No outro dia voltei ao normal, dormi 8. Beleza, era só um dia de cansaço, meu corpo precisava. Dormi 2 dias, 15 horas, pode parar. Tira o pé do que tá fazendo, porque isso aqui vai parar num lugar ruim. Então você vai cansando, né, a queima ali, as tuas moléculas de energia e tal, só que você está sendo estimulado. Quando você baixa essa estimulação ou esse cansaço vence, você capota. Que é o cara que dorme dirigindo. Desliga, né? O cara que desliga, né? Porque o cérebro precisa desligar. Então, o que eu quero? Quando eu acordar, eu quero meu cortisol alto e minha melatonina baixa. E quando eu for dormir, eu quero minha melatonina alta e meu cortisol baixo. Uma das coisas que podem ajudar nesse processo é a higiene do sono. Então, o que é higiene do sono? Quando dá 6 horas da tarde, 7 horas, eu não vou meter uma luzona branca dessa na cara, eu não vou pôr som alto, música, não sei o quê. Eu brinco que assim, imagina que você vai receber alguém para um encontro romântico. Você vai pôr uma luzinha amarela, você vai pôr uma musiquinha baixa. Mas meia luz uma coisa e mais... tal. Você vai fazer aquele movimento para que fique uma coisa bem tranquila. Se você começa a fazer isso 6, 7 da noite, quando for lá para as 9, 10, 11, teu sistema já está prontinho para pegar no sono. Então, é preciso tomar cuidado que o estímulo, e de novo, aqui não é demonizar o celular, mas é o uso do celular quando a pessoa está lá muito tarde. É o Ali que você colocou, né? Ou seja,
É o pai demonstrar o amor através da imposição do limite. Isso, né? e dizer pra ele assim, cara... condicionar os estímulos, né? Não tem problema, mas assim, inclusive você tá fazendo mal pra você mesmo. Vou dar um exemplo pessoal. Eu moro sozinho, né? E de quinta-feira minha namorada vai pra minha casa. Quando a minha namorada tá em casa, eu obviamente não fico pendurado no celular, porque ela está em casa. Então a gente tá assistindo um filme junto, tá fazendo uma atividade junto, tá jantando, tá conversando. Aí dá 10h30 ali, 11 horas, cara, eu já tô pescando, já tô com sono. Aí beleza, então ela fala, o William dorme às 11, às 10h30 o William dorme. Aí quando ela não tá em casa, que a gente tá conversando pelo celular, é 00:30 e a gente tá conversando. Ela fala, por que quando eu tô aí você dorme cedo e agora você dorme tarde? Ainda bem que você fez neurociência para poder explicar isso, né, cara? Porque, né, já arrumei um problema, né? E eu falo pra ela, porque eu tô no celular e o celular fica me estimulando. Eu tô conversando com você, mas quando você tá conversando com uma pessoa, você não tá ali travado na tela. Não. Então eu respondo e vou ver um vídeo. E é um vídeo do gatinho, é um vídeo não sei o quê, é um vídeo... Nossa, que legal. Um teste científico. Pô, que interessante. Esses dias, cara, eu tava assistindo Grey's Anatomy, e o Grey's Anatomy, ele... Já assistiu o Grey's Anatomy? Cara, eu tentei, mas eu sei que todo mundo gosta, eu não consigo gostar. O Grey's Anatomy é muito longo, né? Ele nunca cai. Tipo, você assiste não, muito... Eu gosto de séries longas, assim, você fala, mas é... Não, mas tem 19 temporadas. Nossa, não, acho que É nunca assisti muito tão... longo, eu assisti muito. séries assim de 10 temporadas, 19 acho que é muito mesmo. E o Grey's Anatomy, ele tem uma pegada que é assim, chega um acontecimento no hospital, grave, chegou, acidentou, o cara tá quebrado, vai morrer, não vai. Aí resolve aquela celeuma ali, aquele problema, a pessoa conseguiu sobreviver, trocou o coração, fez um transplante e tal, e já puxa o gancho. Do próximo episódio. Descobrimos que o coração não era compatível. Próximo episódio. Cara, eu comecei a sentir uma ansiedade que eu falava, eu não consigo dormir de tão ansioso que eu tô pra saber o que vai acontecer. E, cara, a indústria cinematográfica, as Big Tech... O maior contratante de neurocientista hoje no mundo é Big Tech. O neurocientista não vai trabalhar no laboratório, ele vai trabalhar no Google. Sim. Vai trabalhar na Amazon, vai trabalhar na Meta. Então, é preciso entender que aquilo é feito para te manter ali dentro. E isso vai ter impacto direto numa coisa básica, que é o teu sono. Só que o que acontece? Você fica estimulado e vai empurrando isso para frente. Chega uma hora que o cansaço ganha desse estímulo. Aí você dorme, 3h. Só que a hora de acordar, ela é determinada. Porque se você dormisse e falasse assim, então agora você dorme de boa, bonitinho, e amanhã você vai acordar a hora que o seu corpo quiser acordar e você segue a vida, legal, você só deu uma empurrada no ciclo. Qual que vai ser o problema? Você vai acordar e você vai ficar com uma restrição de sono. Aí vai chegar no outro dia, você vai esticar mais e vai ter um corte do sono. Cara, eu dou aula de manhã, né? O que tem de aluno dormindo, e tipo assim, dormindo, você tá explicando e tal. O aluno tá dormindo, assim, bonito. E uma carteira de uma sala de aula não é confortável para dormir. Não. Mas o sono é tão grande porque o adolescente já tende a ficar mais tarde, já tende a dormir. Por quê? Porque socialmente, é a hora que os pais estão dormindo. Agora eu posso... E não é nem pra fazer coisa errada. Não, mas é... Agora eu posso ficar trocando ideia com os meus amigos. Não é nem fazendo coisa errada. Sim, é tipo só... Eu posso mais, né? Então, biologicamente, ele já tem esse empurrão e socialmente é um momento legal para ficar acordado. Sim. Agora eu posso ficar tranquilo que ninguém vai me chamar aqui e tal. Então, o adolescente, ele joga e aí ele tem que acordar cedo. Mas aí eu tenho uma dúvida nesse sentido, e talvez seja muito específica da neurociência mesmo. A gente sabe que, assim, estímulo... a gente responde quimicamente diferente a cada estímulo. Perfeito. E a gente cria resistência química a alguns estímulos. Daí o vício em drogas e outras coisas, a pessoa sempre busca um pouco mais, né? Acho que o mais... Que é a dessensibilização, né? Então, por exemplo, se o cara tomar isso aqui de pinga... Eu não bebo. Se eu tomar isso aqui de cachaça, chama o SAMU, me leva embora. Só que se eu tomar isso aqui todo dia, daqui a um mês isso aqui não faz mais efeito. Já não sente mais nada. Mas vamos ficar dentro de uma coisa... Pra gente mostrar que até coisa boa, esporte, por exemplo, é uma coisa que também vicia. Quem é viciado em adrenalina por esporte...
tá sempre procurando mais. Isso, a maioria dessas pessoas acabam Aham. morrendo daquele spot. Porque é isso, você vai se acostumando àquela dose de estímulo, então ela Aham. já não te proporciona a satisfação química que você espera, né? Perfeito. Então, dentro dessa analogia, o que eu queria trazer? Dado que isso é tão estimulante quanto qualquer outra coisa que nunca existiu, vamos Aham. colocar assim, né? Eu posso ler que todo o resto, por definição, já se tornou menos estimulante? Então, vou trazer... Eu pensei nisso no momento que você estava falando do seu aluno, porque assim, isso aqui é tão estimulante, mas tão estimulante, que talvez coisas Subiu do a dia a régua. dia, exatamente, coisas mais triviais, uma conversa em casa, né, um jogo de cartas, um jogo de tabuleiro, que deveria ser tão estimulante quanto, mas aquilo já não me traz a química que eu estou acostumado e, obviamente, eu me desinteresso mais rápido por aquilo. Perfeito sua colocação, mas eu vou colocar mais uma pimenta nessa história. Quanto que o adulto proporciona esse ambiente de ter uma conversa? Senta aqui, vamos trocar ideia, fazer o básico, vamos jogar um joguinho de carta. Mas o meu ponto haveria a competição é justa? Eu conseguiria? Ou esse estímulo... Tá me entendendo? Assim, na verdade é como se eu estivesse me fechando para outros estímulos. E aí eu posso assumir que, assim, talvez o pai não tenha... Os pais não tenham esse hábito. Isso é um problema. Mas talvez tivesse o hábito... Vamos pensar em um cenário aqui hipotético, né? Os pais sempre tiveram o hábito de sentar à mesa, conversar, etc. para comer. E os pais agora estão tendo problema com o adolescente, porque assim, eu não consigo mais colocar ele na mesa e ter uma conversa. Porque a minha conversa já não é interessante para ele. Isso, Eu mas já não consigo oferecer o estímulo que compita com... o Perfeito. celular. Mas aí a pergunta é, você quer fazer uma conversa interessante baseado no que você acha interessante, né? Então, esse é o ponto? Isso, total. Não, a química não interfere nisso? Por quê? Por que a química vai interferir, inclusive, positivamente? A maior necessidade humana é a necessidade de aceitação. A maior. A gente só faz essas coisas absurdas que a gente faz por aceitação. Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu fui pra praia no aniversário da minha enteada, foi eu, a minha namorada, a minha enteada, uma amiga, levou uma amiga da escola e um outro amigo nosso. A gente foi passar o final de semana. E choveu muito no final de semana. Então não conseguimos ir pra praia. Fomos até pra praia num dia chovendo mesmo, para dizer que curtiu o paulistano não vai perder o dia, né? Então a gente foi e tal. E ali, o que a gente fez? Durante as noites, a gente começou a criar e brincava de jogar Uno, né? Jogar ali até cara a cara. Pô, fazia anos que eu não jogava. Tinha lá, a gente jogou. Num primeiro momento, só os velhos jogaram. A molecada, fica aqui no meu celular, que mané, Uno. Mas daqui a pouco, não pelo estímulo do jogo, que obviamente é muito menor do que o celular, mas pelo estímulo da convivência, do social, da aceitação, de você conseguir, né? Aquela coisa de competir e tudo mais. Então, aquilo foi absolutamente importante no processo. Então, quando eu chego assim, mas o adolescente não se interessa pelo que eu falo. É lógico. Por exemplo, você me confidenciou lá no dia da van que você não é um cara que curte futebol. Se eu te chamar na minha casa e ficar falando de futebol pra você, cara, você não é adolescente, você não tá no celular, mas você vai falar, cara, desculpa, mas isso pra mim é um assunto que... Vou tentar ser educado no primeiro momento ali. No primeiro momento e tal, mas não é uma coisa... Então, muitas vezes... Hoje, eu vi um vídeo essa semana de uma mãe que ela falava assim, achei isso incrível, ela falava assim, quando o seu filho quer conversar com você, pai, preciso trocar uma ideia com você, você responde pra ele, dá lição de moral pra ele quando ele te pergunta, ou você pergunta assim pra ele, você quer ouvir a minha opinião ou você só quer desabafar? Você só quer falar. Essa é uma coisa que talvez poucos pais pensem, né? Sabe por exemplo, acho que eu nunca pensei nisso. Então. De ser um momento que ele queria desabafar e não queria minha opinião. E você provavelmente deve ter o dia que você chega na sua esposa e fala assim pra ela, mano, só escuta, eu quero reclamar. Pô, o trânsito, ninguém cuida da marginal e tal. E você não quer assim, não, veja bem, a marginal ela tem 7 faixas porque 23% de aumento de produtividade. Você não quer isso. Você quer xingar a marginal porque trava e te atrasou no seu compromisso. Então, essa necessidade de ser ouvido, então eu sempre pergunto, eu devolvo a pergunta pro pai na coisa do interesse, que é, será que o que você está falando é interessante?
Será que tem um tema que a gente usa, um termo que a gente usa, que é o adultocentrismo? Será que eu estou da visão de adulto para o adolescente falando assim, e aí, como é que tá lá na escola? Que para ele não é um assunto relevante. Qual que é o assunto relevante para o meu filho? Eu tenho que escutar. Quando a gente está no carro, trocando ideia, o que ele fala? O que é importante para ele? Né? A minha enteada, às vezes, ela conta, a gente brinca assim, tipo, fofoca da escola. Cara, assim, a Ju, a Rê, a Má, sabe aquela... a Ju falou com a Rê e a Má e não sei o que e tal. Eu nem sei quem são essas meninas. Mas esse é um assunto importante pra ela. A Ju parou de falar com a Rê. Uau! Mas e aí? O que a Rê fez? Não, a Rê já se uniu com a Gabi, que se uniu com tô aqui inventando os nomes, né? Sim. Mas pra ela aquilo é relevante de conversar. Sim. E é muito louco que você cria sensações com pessoas que você nunca viu. Tem até meme com isso, né, odiando a Rê. Nunca eu já odeio a pessoa que eu nunca vi. Né? Então, que é um assunto relevante para ela naquele momento. Então, cara, sempre que me perguntam assim, William, uma coisa da comunicação, deixa um recado. Eu falo, escute. Escutar é diferente de ouvir. Sim. Ouvir, a gente ouve um barulho, né? Escutar é ouvir com atenção, com carinho, com acolhimento. Porque quando você for... Se eu chamar agora a minha enteada e falar assim para ela assim, escuta, como é que tá lá na escola? Como é que ficou aquele negócio lá? Meu irmão, vai vir um relatório. Agora você fala assim, e a lição? E não sei o quê. Chato. Não vai conectar. Então, se eu tenho, de fato, vontade de me conectar com o adolescente, eu preciso acessar o mundo dele. Como se eu for me conectar com o André, eu vou falar de tecnologia e não de futebol. Mas você vê que interessante, né? O que você está trazendo, na verdade, é uma dica para a gente se conectar com qualquer ser humano. Perfeito. É que quando a gente é adulto, a gente tem mais afinidades. E mesmo sem saber, você se conecta. É o que você acabou de falar. Poxa, se eu quiser me conectar ao William, eu vou falar de futebol porque eu sei que ele gosta. Pô, se eu quiser conectar ao André, eu vou falar de tecnologia porque eu sei que ele gosta. Mas a gente naturalmente faz isso como adultos. Como adolescente, vamos dizer assim, a prioridade muda... Né? Perfeito. Eles estão talvez priorizando muito mais ali o sócio interacional ali, a interatividade do dia a dia, porque está construindo relações, está testando, está provando aceitações ou não. Pra gente parece uma coisa pequena, porque a gente já passou por isso. Ou eu achar que ele tem que se adequar para mim. Como é que ele não se interessa por filosofia? Pelo que eu acabei de ver no jornal da TV, né? Como é que ele não faz isso? Então, porque é o adultocentrismo. Sim. Eu estou olhando da visão do adulto e não estou respeitando. O mundo é diferente e vai mudar. Sim. E eu falo para os adolescentes, daqui a pouco você vai ficar chato e vai falar, porra, a geração anterior, meu, a geração anterior esses meninos não sabem nada. Daqui a pouco é você que está falando isso. Sim. Isso acontece muito. Meu querido... Como sempre, assim, a conversa com você passa muito rápida, bom, porque a gente, né? Poxa, eu gosto muito de te ouvir. O assunto é interessantíssimo, né? Neurociência, neurocomunicação, então, cara, poxa, você entender porque as pessoas... E a gente nem teve tempo aqui de entrar na questão da linguagem silenciosa, né? Pois que é uma coisa que eu queria ter explorado aqui contigo, mas não deu tempo. Mas já fica o gancho. Fica gancho pro próximo diretor, episódio. Tira o corte aí já, que tem convite pro próximo, hein? Exatamente. Vamos falar sobre comunicação silenciosa, porque às vezes, e ainda mais com adolescente, né, cara? A gente... Eu tô falando de adolescente, mas vamos falar de casal aqui, né? Basta ser casado ou namorou com alguém pra você saber, né? Aquela coisa de o outro quer que você perceba, mas não quer dizer o que ele tá sentindo, né? Perfeito. Então, e obviamente tudo isso tem explicação, né? Científica por trás, né? Mas, meu querido, muito obrigado por ter aceitado. Vamos fazer um segundo episódio sobre isso, porque eu acho que tem muito tempo para a gente explorar bastante. E eu queria que você deixasse, já que você falou que todo mundo te pede isso, eu não vou fazer diferente aqui. Deixa um recadinho para quem ouviu a gente até agora, quem tá com essa... Já serviu para mim aqui. Eu tenho dificuldade em me conectar com meus filhos, quando eles falam de... Eles aprenderam a se conectar comigo. Eles sabem de alguns assuntos que eu gosto. Isso. Falou, eu vou falar disso, que eu sei que isso eu dou corda pro meu pai. Isso conecta com meu pai. Eu percebo, mas finge que não percebo. Já que ele me deu o gancho, vamos falar. E fica fácil de eu me conectar. Mas é isso, né, cara? Manter o que eu falei, escutar com atenção, falar assim, caramba, isso aqui é relevante e tal. E essa vai ser... a conexão. Então, você deu um exemplo legal. Você falou, você curte mais tecnologia, eu curto mais futebol, mas quando a gente senta para trocar ideia, a gente acha um meio aqui do caminho. Por isso que o nosso papo é interminável. Sim. A gente foi, voltou da van, horas de rolê. E continuou tendo papo, né? E saiu depois a gente termina o assunto, né? Sim. E continua tendo.
Então é escutar com atenção, que vale para esposa, para marido, para filho, para amigo, para liderança, mas falando do adolescente, ele precisa mais disso, ele precisa ser mais compreendido e você vai ter um adolescente ali conectado com você se você escutar. Mas escutar é com atenção. De verdade, não é ouvir, né? fala aí o que você tem para falar. É você usar daquilo que ele está falando até com ele, você devolver. Né? Imagina, o exemplo que eu dei. Eu cheguei lá e falei assim, como que a Rei e a Ju se fechou aquele assunto? Você não sabe. Foi um negócio... Não é importante para mim, mas assim, eu sei que isso eu conecto e ali a gente pode gerar toda essa ideia. Perfeito. Maravilha. Meu querido, onde é que o pessoal pode te encontrar? Dá um pouquinho das suas redes. Procura neurocomunicação nas redes aí, né? O meu Instagram é william.borghetti, mas é ruim demais de escrever. Então, se você colocar na lupinha lá, neurocomunicação, vai ser o primeiro que vai aparecer. Vai lá no inbox e fala lá, estive lá no Tech em Pauta, te conheci lá, vai lá pra gente bater um papo, que eu gosto muito de saber da galera que tá chegando através dos podcasts. Bacana, muito obrigado, meu querido. Tamo junto. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua presença, fique com a gente e venha de novo para assistir mais desse tipo de coisa. Grande abraço. Obrigado, Borghetti. Valeu.